Boa noite a todos. Meu nome é Fabiane Fischer Figueiredo e irei apresentar, então, um projeto, realizado para a disciplina, intitulado como Estudo de Casos no Processo Formativo em uma disciplina de estágio supervisionada em matemática. A pretensão, então, como contexto educacional, seria um curso de licenciatura em matemática, na disciplina de estágio supervisionado em matemática, que seriam a disciplina 1, 2, 3 e 4. A modalidade de ensino desse curso e dessa disciplina seria a distância. O perfil dos estudantes envolvidos seria que a maioria está cursando a primeira graduação e os demais seria a segunda, sendo que boa parte já atua na área da educação, que não necessariamente na área da matemática. A plataforma, principal seria o Moodle, onde seria organizada essa disciplina e ofertados os recursos como o Google Meet para a realização de aulas síncronas. O problema identificado ou oportunidade seria que, como haviam sido identificados que licenciandos estavam iniciando a primeira vez na execução dos estágios, e a maioria dos outros que já tinham uma certa experiência em estágio supervisionado em matemática precisavam de novas orientações que viessem a consolidar o processo formativo na disciplina, foi necessário, então, retomar os elementos de um plano de aula e a articulação entre eles. Também eles demonstravam dificuldades em compreender o objeto de conhecimento, a metodologia ou recurso que as próprias habilidades da área do componente de matemática da Base Nacional Comum Curricular revelam, e esses podem ser considerados nos planos de aula, contribuindo para a formação de alunos do ano ou da série de ensino, escolhidos para o estágio. Para tanto, então, foi utilizado um documento de PowerPoint para apoiar a realização da aula síncrona, que se deu por meio do Google Meet e na data e no horário marcados previamente, em que a professora, então, formadora, utilizou-os para fazer as orientações e propor os estudos de caso, que seriam 2 planos de aula, que foram gerados pela IA generativa Gemini, mais especificamente pelo recurso Canvas, em que um plano de aula seria para o sexto ano do ensino fundamental e outro para a terceira série do ensino médio, sendo que ambos envolviam habilidades da BNCC. O objetivo da proposta seria refletir, por meio de estudos de caso, sobre o planejamento e execução das aulas de matemática para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, no processo formativo para a realização de estágio supervisionado no curso de licenciatura em matemática. As tecnologias, então, utilizadas foi o Moodle para organizar a disciplina e convidar para a aula no Google Meet, o Google Meet para a realização da aula síncrona e para a gravação dos dados gerados no decorrer dessa aula, o PowerPoint, que serviu de apoio para a professora formadora e para a organização da aula, e a IA generativa do Gemini. Estratégia de implementação foi que, previamente, a professora formadora utilizou a IA generativa Gemini, mais especificamente o recurso Canvas, para produzir 2 planos de aula. Os prompts, então, feitos para a produção dessas aulas, foram semelhantes, porém, um plano foi para o sexto ano do ensino fundamental e uma habilidade que foi extraída da BNCC, pensando, então, como seria o ensino nos anos finais do ensino fundamental. E o outro prompt foi para a terceira série do ensino médio, com a escolha de uma habilidade condizente da BNCC, para poder, então, os alunos estudarem ambos os casos, conforme o nível que estava relacionado à etapa de ensino. O plano de aula para o sexto ano, foi gerado nesse link do Gemini, e já no plano para o terceiro série do médio foi gerado em outro link no Gemini. A aula síncrona foi realizada na data e no horário previamente marcados pela professora formadora, sendo que a aula foi gravada e o chat transcrito para o Google Meet. E no decorrer dessa aula, os estudantes trocaram ideias e refletiram sobre os elementos e as informações de cada plano, os aspectos positivos e negativos que poderia ser
obtidos na execução do mesmo no 6º ano ou na 3ª série do ensino médio. E os dados que foram coletados, eles foram armazenados e serão utilizados na análise e discussão dos dados por parte da professora formadora. Em relação às dimensões éticas de privacidade, os estudantes de licenciatura de matemática foram informados da coleta de dados previamente, que se daria pelo Google Meet nessa aula síncrona, e os nomes deles serão preservados e representados na discussão desses dados com letras maiúsculas do alfabeto.